Estamos de volta com o Sala Debate, hoje discutindo o alistamento militar obrigatório. Para quem pegou agora, 9h32, posso adiantar que o debate está pegando fogo. No primeiro bloco, o professor Eurico começou a falar sobre as divisões em camadas sociais dentro do Exército, dentro das Forças Armadas. E eu fiz uma provocação, será que não é desta maneira, enfim, para atrair pessoas de diferentes classes? Não seria interessante que nós profissionalizássemos o Exército, a Aeronáutica, as Forças Armadas, para que isso se tornasse, de fato, um emprego desde os 18 anos? A palavra agora está contigo, professor. Olha, eu queria continuar explorando o termo obrigatório. Ou seja, nós temos uma obrigatoriedade que não é obrigatória. Se temos 2 milhões de pessoas que vão e apenas 100 mil vão servir, significa que 1.900.000 não vão servir. E esses 100 mil que vão servir, eles são, em geral, das classes menos favorecidas, das classes baixas, das classes médias baixas, das classes médias no máximo. Dificilmente você vê um jovem aqui do Rio de Janeiro, do Leblon, do Ipanema, que disse que serviu, né? O que eu acho ruim. A ENDE fala no recrutamento republicano, acima de todas as classes, onde os brasileiros sejam capazes de conviver um com o outro, de sejam capazes de servir pelo Brasil inteiro, de sejam capazes de conhecer o território do nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, como uma experiência única. Por outro lado, é bom chamar a atenção também que, no que diz respeito aos oficiais, nós temos o voluntariado. Quem vai ser oficial no Brasil é voluntário. Ele faz, inclusive, um concurso para entrar. E faz concurso seríssimo. E passa a se submeter a graduações militares, nas 3 escolas, muito difíceis para sair um oficial, né? Quer dizer, a ideia é de que nós temos, sim, aí, para o professor Thomas, nós temos, sim, um oficialato muito bem formado, muito bem selecionado, muito bem tecnificado, capaz de, em uma situação de emergência, modularmente, ser capaz de se expandir e criar um exército profissional no Brasil de primeira qualidade. Essa é a visão das nossas Forças Armadas. Alguma coisa me diz que o Leonardo não concorda com você. Mais uma vez, com todo respeito, e graças a Deus que nós temos um ambiente democrático onde podemos exercer a dialética de uma forma saudável, eu discordo. Se você tem um processo obrigatório, que não é obrigatório, para que mantê-lo? Simplesmente vamos fazer um projeto de emenda à Constituição, alterar o artigo 143, porque me parece que a gente reflete um certo dever para quem é praça, para quem vai ouvir as ordens, e mantém isso como uma faculdade, um exercício de direito para quem vai dar as ordens para o corpo de oficialato. Eu defendo. Se você tem um processo que chama obrigatoriamente 2 milhões de pessoas para selecionar 100 mil, torno a questionar. Será que esses 100 mil selecionados têm a vocação para ser praça? Não se trata... Sim ou não? Eu não digo que todos vão ser grandes soldados, não digo que todos vão se transformar em patriarcas do heroísmo brasileiro, das Forças Armadas. Não digo isso. Eu digo que é uma oportunidade única que os jovens brasileiros podem ter de serem informados com valores extremamente importantes para a vida social. Eu citei alguns aqui, como a lealdade, como solidariedade, como o companheirismo, como a doação, né? Como a responsabilidade em relação ao próximo, que as Forças Armadas são capazes de dar nesse treinamento que eles passam durante um ano. Não é apenas um treinamento técnico, é muito mais um bem intangível, um bem que, sendo intangível, no entanto, é da maior importância que diz respeito ao caráter das pessoas. Uma bola aqui para o Thomas? Deixa eu acabar, só um minutinho, deixa eu acabar o Eurico falando. Só para concluir, pelo seguinte, eu acho que é pouco obrigatório, tinha que ser mais obrigatório ainda. Ou seja, tinha que se seguir o que a Estratégia Nacional de Defesa diz, que deve ser obrigatório, deve ser republicano, acima das classes, e mais ainda, quem referendou isso foi o Congresso Nacional, não em uma vez, mas em 2 vezes, professor, mantendo a mesma orientação. Deixa eu só fazer uma questão, porque essa daí também democraticamente vai levantar muitas participações. O professor está falando que deveria ser mais obrigatório ainda. Qual é a sua opinião? Thomas, tem muitas questões para você. Só um segundinho, porque eu quero ouvir os jovens. A nossa repórter, Eliane Benício, ela foi ao Colégio Estadual Aurelino Leal, em Niterói, aqui perto do Rio de Janeiro, e ela foi saber se os jovens que de fato estão aí na beira para se alistarem, se eles querem ou não servir as Forças Armadas. Vamos ver. Você pensa em seguir a carreira militar? Penso sim, é uma possibilidade que eu pretendo para minha vida. Por quê?
Por quê? Porque hoje em dia é uma carreira que você tem 1000 possibilidades lá dentro que você pode seguir. E é uma coisa, uma conquista pessoal que você pode se realizar. Você é a favor do alistamento militar? Não. Vai se alistar? Vou sim, mas não querendo, na verdade. Não. Se não fosse obrigatório, na realidade, se não fosse obrigatório, você não iria? Sim, porque eu vejo que eu quero me profissionalizar na área musical, estudar para o Enem. Isso ele tira você da escola, ele faz com que você veja, tenha outra realidade, entende? Lá dentro é outra realidade, então eu prefiro estar aqui fora, entendeu? Porque eu vou poder estudar, vou poder fazer várias outras coisas que eu gosto. Você é a favor do alistamento militar? Sou sim, muito a favor, porque, pô, é o certo, eu acho certo. Porque tu fica mais respeitado, severo, disciplinado. Eu acho isso. Então você vai se alistar? Pô, com certeza, meu sonho. Meu sonho, pô, tô no 3º ano, tô rumo aí, quase perto, tem 16 anos, como? Tô muito animado. Qual força você quer seguir? O Exército. Tomás, eu quero passar também pela profissionalização das Forças Armadas, que é uma questão que você trabalha muito, seja orientando várias pessoas do mestrado que estão na UF, mas também nos seus trabalhos. Mas você queria complementar ali um debate em questão de mais obrigatoriedade? Não, mas fala um pouquinho da profissionalização e do seu ponto de vista. Bom, em relação à profissionalização, até os próprios exemplos das nossas Forças Armadas, por exemplo, os profissionais que estão no Haiti, eles não são recrutas. Mesmo os militares que estão aqui no Complexo da Maré, os 2000, eles são todos de grupos de elite. No caso, aqui no Rio de Janeiro, eles são paraquedistas. São de batalhões especializados. Né? E tem mais do que o treinamento militar dado em, entendeu, 1 ano. E um ponto que eu acho que a gente deve pensar também é o quê? A gente ensina esses jovens em 1 ano a disparar com 9mm e fuzil de, armamento leve. Para depois que a gente treina eles na utilização de arma de força letal, dispensa. Então a gente treina uma pessoa potencialmente para a morte, para não aproveitá-la no corpo permanente e depois jogá-la em um mercado que não vai poder absorvê-la, oriundo de classe baixa. Imagina isso. A gente está o quê? Capacitando mão de obra para o crime? Mas é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos trazer outro jovem para dentro desse debate. Quero trazer o Yuri Paz Guida. Ele serviu durante 1 ano no quartel ECT de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e depois desse estágio ele acabou tendo que sair. Yuri, tudo bem? Yuri? Tudo bem. Tudo bom? Seja tudo bem... bom? Tudo ótimo, seja bem-vindo aqui no Sala Debate. Me diga o seguinte, você queria servir ou foi uma questão obrigatória? Não, eu queria servir, primeiramente, mas eu não acho certo ser obrigatório. Por que não? Porque eu acho que, como ele falou, né, as pessoas querem estudar ou querem fazer outra coisa e, a pessoa é obrigada a servir. Eu acho meio desnecessário. Yuri, no meu tempo, quando eu servi, muita gente queria servir. Me conta um pouquinho da sua experiência. Como é que era seu dia a dia no quartel? Nós fazíamos as atividades militares normal de TFM, né, de treinamento físico-militar, ensinava tudo, armamento, desarmar. Lá era um quartel de transporte. Aí era coisa de carro, ensinava a gente a dirigir em empilhadeira, era mais assim, de transporte. Agora, Yuri, a gente falou muito no primeiro bloco sobre valores, enfim, sobre disciplina. Você acredita que cresceu nesses aspectos dentro do exercício militar? Cara, eu acho que sim, porque o quartel, assim, ensina muita coisa, né? Entendeu? Ética, entendeu? Disciplina, muito. O quartel é 100% disciplina, né? Eu acho que cresceu muito. E você, nesse momento, está trabalhando como professor de educação física e pretende voltar para a área militar ou quer continuar exercendo a sua profissão? Eu sempre gostei do quartel, né? Eu já até ia ver de fazer provas, mas agora estou na educação física e estou mantendo aqui na minha profissão. Mas eu gostaria de voltar sim, porque
uma coisa que eu gostei de fazer, entendeu? Foi uma experiência boa, tive amigos, entendeu? E uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu acho que seria bom para todos, mas não gostaria que fosse obrigatório. O Jonathan Ferreira de Souza, Jonathan, obrigado pela sua participação. Ele faz uma pergunta para você, Yuri. O militar alistado aprende a ter moral ou aprende uma ideologia? Esse delay é mortal. Você entendeu? Yuri, você está me ouvindo? Travou. Sim, Não, sim. não. Então, o Jonathan, ele faz uma pergunta para você. Se o militar alistado, e aí você pode usar o seu exemplo, claro, aprende a ter moral ou aprende uma ideologia? Eu acho que um pouco dos dois, né? Porque, entendeu, o quartel, né, a ideologia do militar, né, ser sempre certinho ali, a ética, tudo, entendeu? Eu acho que ajuda bastante para, entendeu, construir uma pessoa melhor. Tá bom, Yuri, fica na linha, por favor, que eu quero trazer essa pergunta para o Thomas. Será que o militar alistado aprende a ter moral ou aprende uma ideologia? Eu sei com o Yuri, é um pouquinho dos dois, tá? Mas o que interessa, eu acho que a questão do alistamento obrigatório é justamente recuperar uma ideia que o professor Eurico já tinha levantado aí, que é o que significa para o jovem essa oportunidade de travar uma relação diferente com o Estado brasileiro, né? No caso, as Forças Armadas abrem essa possibilidade. O que eu gostaria de levantar é que, de repente, existem outras maneiras, que não somente através de serviço militar, que proporciona o mesmo tipo de experiência cívica, republicana, para os nossos jovens, sem ser necessariamente servindo nas Forças Armadas. De repente, em serviços sociais, educacionais, de saúde, em outras áreas, que o Estado também poderia contribuir com esse enorme manancial de 2 milhões de jovens de 18 anos, cheios de vontade de contribuir para o seu próprio Estado e justamente recuperando aquela ideia de democracia. Aí independe de classe social, né? Ou seja, a ideia de que simplesmente somente o jovem das camadas inferiores ou menos favorecidas da sociedade tem essa obrigatoriedade de servir ao Estado. Não é. Né? Todas as camadas sociais têm a mesma obrigação. Desculpe, mas a obrigatoriedade, na verdade, no Brasil, qual é? É do alistamento. Todos os jovens, assim como todos têm que ter CPF, todos têm que ter carteira de identidade, todos têm que ser chamados para que se cultive no interior de cada um a ideia de que o país que eles têm, o país que nos dá tudo que nós temos, ou bem ou mal, não interessa, mas que nos dá tudo, ele precisa manter a guarda desse país pelos próprios cidadãos. Quer dizer, a ideia da cidadania republicana, do início da democracia, ela permanece. Então, por que nos países mais ricos, como os Estados Unidos, por exemplo, não existe mais o recrutamento obrigatório? Um motivo claro, é porque eles perderam várias guerras. E eles sofreram uma pressão em casa muito grande. Mas quando você vai nos Estados Unidos, eu tive agora nos Estados Unidos recentemente, a questão de um ano atrás, um amigo meu chegou agora dos Estados Unidos, o que tem de propaganda nas ruas, nas televisões, nas rádios, nas redes sociais para o jovem se alistar voluntariamente, inclusive com todas as benesses que ele vai receber a partir daí, é enorme. Mas poderia ser assim no Brasil, caso não fosse obrigatório? Não, eu acho que nós estamos num estágio diferente. Eu acho que nós estamos num estágio muito diferente. Nós não estamos no estágio ainda do capitalismo avançado, do pós-moderno, como falou o professor Thomas. Nós estamos num estágio de um país emergente em que precisa, sim, se dar ao jovem a capacidade deles terem a noção do que é o país deles, a noção de pátria, a noção de que eles pertencem a uma nação, a noção que eles pertencem a uma história, a noção que eles pertencem a uma sociedade em que todos nós somos corresponsáveis. Entende? Então, eu acho que este é o aspecto fundamental da discussão que nós estamos tendo aqui. Leonardo, você pode corrigir, por favor, o seu microfone que caiu? Você coloque com toda a calma do mundo, enquanto eu consigo passar a informação do Wellington Alves de Freitas. A nossa equipe, Guilherme, vai lhe ajudar. Televisão ao vivo é assim mesmo. Wellington Alves de Freitas, Wellington, obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte: creio que não deveria ser obrigatório. Professor Eurico, Thomas, entretanto, é importante para que o jovem adquira valores como a disciplina. Servi às Forças Armadas durante 5 anos e a disciplina foi importante para o crescimento profissional. Ajudou-me muito na realização do meu doutorado.
Uma segunda opinião é do Gutenberg Duarte. Gutenberg, obrigado pela sua participação também. Fui militar das Forças Armadas e servi por 8 anos. E saí porque passei no concurso do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Nas Forças Armadas, consegui minha casa, a minha graduação, a minha pós-graduação e vários outros cursos. Eu afirmo, vale muito servir. Aprendi muita coisa relacionada à moralidade e também ao respeito. Enfim, muitas participações via Facebook, via Twitter. Pode fazer igual o Gutenberg, o Wellington, o Jonathan. Participe aqui também do Sala Debate, @Canal Futura é o nosso Twitter. Já vou passar a bola para vocês, só um segundo. E Canal Futura Oficial é a nossa página no Facebook. Antes de passar a bola para você, eu quero chamar o Yuri, porque algumas questões foram levantadas no primeiro bloco e eu gostaria de complementar para poder finalizar o papo com o Yuri. Yuri, a gente falou no primeiro bloco sobre carreira. Então, o exercício militar foi importante para a sua carreira? E segunda questão, quanto você recebia quando você estava trabalhando lá no Exército? Acho que era mais, no começo foi, eu acho que uns R$120. Aí depois passou cada mês aumentando um pouco. Foi para 300. Acho que no final eu recebi uns R$600. Era o suficiente para você? 600 e pouco. Era o suficiente para você? Para mim, que tinha 18 anos, eu acho que, era bom para mim, entendeu? Hoje em dia, eu acho que 18 anos é difícil viver com R$600. E quais aspectos foram importantes? A Tereza falou que muitos saem no primeiro ano, como é o seu caso, e não conseguem emprego porque, enfim, não conseguiram ter habilidades diferentes que são exigidas pelo mercado de trabalho. Como é que valeu? Como é que você vê isso? Eu aprendi muita coisa no quartel, né? Ele tá falando ética, moral, entendeu? Entendeu? Fiz muitos amigos e assim que eu sei que é difícil, né? Quando a galera sai, fica muita gente desempregada, né? Mas por eu ter muitos amigos, eu consegui, entendeu? O emprego assim que eu saí, mas é bem difícil mesmo. Outros amigos meus ficaram desempregados, sei lá, mais de 6 meses. Yuri, obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Leonardo, você está com muita vontade de falar, chegou a sua vez. Porque a gente não pode confundir patriotismo, que é aquele sentimento de identidade que o nacional tem com o seu país, com o militarismo. O militarismo é uma das formas que você tem de desenvolver esse sentimento, mas, por exemplo, dentro da área do direito. A pessoa, quando escolhe em fazer direito, ela presta um concurso para ser aceita na Ordem dos Advogados do Brasil, que é o famoso exame de ordem. Quando ela consegue aprovação, ela tem que jurar respeito à Constituição e às leis. A cerimônia é bela, os jovens superam uma etapa da sua vida dificílima e conseguem a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, que é um mundos público. O que é isso? Você vai servir a nação fazendo que a Constituição e as leis sejam respeitadas, fazendo que os direitos civis, os direitos fundamentais, os direitos humanos sejam respeitados. E você em casa não entendeu? Pode ver, talvez. Mas, enfim, na nossa carteira de ordem de advogado, existe o brasão da República. Então, nós temos total identidade com a nação brasileira, tanto que nós somos a Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? E temos todo esse sentimento de amor à pátria, de respeito à bandeira, de respeito à República e tudo que ela representa. E sempre que eu posso, quando eu participo da cerimônia de posse de entrega desse documento, eu falo, tenho orgulho de estar portando na sua identidade profissional o brasão de armas, honrem ele e respeitem tudo que ele representa. Olha, vou fazer uma pergunta para o professor Eurico. E a resposta, ou seja, a tréplica vai ser do Thomas, porque o Igor Torres, obrigado pela sua participação, ele ligou para cá, conseguiu o telefone, entrou em contato, valeu mesmo, a sua pergunta foi selecionada pela produção e agora eu irei passar para o professor Eurico. Olha, professor, já que o serviço militar ensina vários valores importantes para a formação cidadã, por que isso também não é obrigatório para as mulheres? Elas não merecem ou não precisam? Elas merecem, elas precisam e, na verdade, cada vez mais as nossas Forças Armadas
recrutam as mulheres para os mais diversos serviços, inclusive o Brasil tem agora, recentemente, uma oficial-general na Marinha que é mulher, não é? E cada vez mais, nas minhas relações com as Forças Armadas, eu vejo cada vez mais presente as mulheres, não só e são voluntárias, elas fazem concurso, não é? Como cabo, como sargento, como oficiais superiores, oficiais subalternos, oficiais intermediários, em suma, com a possibilidade de chegar declaradamente à posição de general. Inclusive, como a tecnologia ela praticamente anula a diferença entre sexos em termos de combate, a nossa Força Aérea tem também combatentes militares que vão chegar, portanto, teoricamente, tem a possibilidade teórica de chegar ao oficial-general de 4 estrelas, porque elas são iguais aos homens, que são oficiais combatentes do ar. Mas não consegue ultrapassar. As mulheres? É. Não, essas são combatentes na Força São Aérea. combatentes da academia. São da academia da Força Aérea. Olha, eu acho que é uma mudança bastante dramática nas Forças Armadas Brasileiras. A incorporação de mulheres é uma coisa muito recente e não é um fenômeno exclusivo no Brasil. Isso tem acontecido em outros países, notadamente nos Estados Unidos, mas muita calma nessa hora. A experiência norte-americana de inclusão de mulheres nas Forças Armadas não está sendo uma experiência muito bem sucedida. A combatente feminina norte-americana tem a probabilidade de ser assassinada e estuprada por um colega muito mais que pelo soldado combatente, né, do que pelo próprio inimigo. Então, os casos de violências sexuais, de abuso sistemático dentro das próprias Forças Armadas, no caso norte-americano, são bastante dramáticos, levando a investigações e suscitando questões para outros países. Então, no caso brasileiro, que a gente está começando esse processo, convém a gente acompanhar muito de perto essa experiência de outros países, até para a gente não emular e repetir erros que estão acontecendo. Mas, sem dúvida nenhuma... Mas ainda é uma resistência muito grande dentro dos quartéis, as mulheres, ou não? No caso norte-americano, a participação delas... E brasileiro? A gente está fazendo um processo muito mais lento, muito mais gradual aqui no Brasil. No caso, a gente começa pelos oficiais e depois, por enquanto, o único corpo que eu conheço como combatentes mesmo, como o professor Eurico já tinha salientado, é da Força Aérea, são os pilotos, né? Então, a gente não tem, por exemplo, soldados de infantaria ou fuzileiros, mulheres ainda. Isso é uma discussão muito interessante, porque ainda tem a questão da tecnologia, não é? Quer dizer, por que a atividade castrense militar foi tradicionalmente do homem? Porque exigia um vigor físico que as mulheres não poderiam ter, em função da fisiologia, da biologia, dos gêneros. Com o passar do tempo, no entanto, e a aquisição de cada vez mais de tecnologia, a questão do poder militar passou a ser uma questão de conhecimento. E nós, homens e mulheres, somos iguais intelectualmente, nós somos iguais moralmente. Então, cada vez mais as mulheres passam a ocupar postos de atuação militar, porque o esforço físico necessário para o exercício da atividade militar não era como era 100 anos atrás, há 50 anos atrás, né? As mulheres têm a competência e as habilidades necessárias para se igualar aos homens nesses combates, por exemplo, os combates cibernéticos, que é o combate da guerra do futuro. Né? Por exemplo, para os combates aeroespaciais, que é um combate do futuro. As mulheres são iguais. E, portanto, cada vez mais, essas competências e habilidades das mulheres vão se agregar às Forças Armadas no seu futuro. Você que está em casa pode participar, aliás, deve participar aqui do Sala Debate. Agora são 9 horas e 56 minutinhos, estamos caminhando para o final do programa, mas ainda dá tempo para mais uma pergunta. Então, @Canal Futura é o nosso Twitter ou o nosso Facebook é o Canal Futura Oficial. Leonardo, estamos chegando ao final, vou pedir as suas considerações. Entretanto, quero falar o seguinte, você é um defensor desse sistema que seja voluntário. Perfeito. O país saiu da obrigatoriedade e foi para esse tipo de sistema voluntário, pensando que nesse momento, por exemplo, a Noruega acabou muito de próximo ao nosso. trazer mulheres para dentro de seus Portugal, exércitos. em 2004, aboliu a obrigatoriedade do serviço militar. A América do Norte, pós-guerra do Vietnã, fez o quê? No caso, aboliu também, tá certo? Por razões mais diversas que sejam. Eu torno a falar, a presença das Forças Armadas em território brasileiro é motivo de orgulho para o seu povo. Agora, como o próprio professor Eurico falou, o mundo não é mais o mesmo de 1908.
Esse processo é um processo anacrônico, é um processo seletivo ultrapassado, que é um dever que pesa somente sobre o homem. A mulher tem a opção de escolha, mas é um discrimine positivado no artigo 143 da nossa atual Constituição, que, com todo respeito às opiniões aqui que eu julgo válidas, na minha opinião humilde, precisa e deve ser revisto. Eu acho que iríamos ganhar muito mais em qualificação de capacitação de pessoas realmente vocacionadas se fosse voluntariado. Esse tema é impossível de ser esgotado em uma hora. Aliás, todos os temas do Sala Debate são impossíveis de serem esgotados em uma hora. Por isso eu vou sugerir o seu livro. Qual é? Fale uma frasezinha. Lições de Direito Econômico e Lições de Direito Constitucional, Editora Forense. Principalmente, Lições de Direito Constitucional é a única obra nesse país que aborda as Forças Armadas sob seus aspectos jurídicos normativos na nossa Constituição. Bom. Pedi para trazer o livro, esqueceu. Meu editor vai me matar. Palavras finais, Tom. Bom, como foi salientado aqui, eu sou favorável que o jovem, quando faça 18 anos, tenha mais uma opção para justamente desenvolver a sua cidadania, o seu espírito republicano, do que somente o serviço militar. Eu acho que o serviço militar poderia ser mais uma opção para esse jovem desenvolver as características que o professor Eurico tinha tão bem salientou aqui dentro ao longo desse programa. Mas as Forças Armadas, com certeza, devem figurar como sendo uma das opções, né? Ao lado, de repente, de outras, de cunho social, de pedagógico, educacional, de saúde, outras alternativas para o jovem, justamente conseguir, bom, iniciar sua relação com o Estado brasileiro de uma forma mais saudável, mais positiva e mais construtiva. Obrigado pela sua vinda. Professor, chegou o seu momento. Eu continuo afirmando minha posição. Eu acho que a Estratégia Nacional de Defesa de 2008, referendada pelo Congresso Brasileiro, quando estabelece a obrigatoriedade, um sentido republicano acima e entre as classes, eu acho extremamente importante. Nós estamos num estágio muito diferente do que estão os países capitalistas mais avançados, como é o caso dos Estados Unidos ou dos outros países europeus. Nós precisamos sim ainda dar aos nossos jovens a possibilidade de uma convivência baseada na camaradagem, na lealdade, na solidariedade, na doação, na responsabilidade em relação ao país. Acho que, inclusive, o fato de não termos a obrigatoriedade que não leva os jovens das classes mais elevadas, das classes médias altas, das classes altas, de poderem ter essa oportunidade e, portanto, nem refletem sobre a importância que eles devem ter no seu futuro para defender o país, para amar o país e, mais ainda, entender que o país nada mais é do que o resultado do esforço de cada um de nós. Obrigado, professor. Quero agradecer aqui no nosso Facebook, o canal Futuro Oficial, a participação do Alexandre, Frederico, Afonso, Luciana. Enfim, vou dar uma passada aqui para todo mundo se ver na TV. Hugo, Ana, Iago, Rangel, também temos Natalino, Luciana, enfim, muita gente participando. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Quero deixar uma dica aqui de site para ter mais informações, não só sobre o Ministério da Defesa, mas também sobre o alistamento militar. Quem está com 18 anos aí, fica ligadinho. Olha só, é planalto.gov.br. Você vai vir aqui na presidência e tem uma aba para o Ministério da Defesa e aqui você consegue ter todas as informações pertinentes, não só ao alistamento militar, mas também ao Ministério da Defesa. Terça-feira que vem, nós temos um encontro marcado às 9 horas da noite aqui no Sala Debate e a gente vai discutir as conquistas das mulheres no último século, beleza? Tchau, tchau.